Estamos retomando aqui a nossa live desta manhã e agora nós vamos fazer mais uma oração e após esta oração nós já vamos passar para o momento do estudo da palavra. Então você que está conectando aí agora, envie esse link para os seus amigos, para os familiares, para que possamos aprender juntos da palavra do Senhor. Vamos orar neste momento, enquanto algumas pessoas vão conectando, a gente vai orando ao Senhor. Senhor Deus, nós queremos colocar esse tempo de estudo diante do Senhor e pedir que o nosso coração seja envolvido, agraciado, que o nosso coração seja o lugar da Tua palavra. Que a Tua palavra, Deus, no nome santo de Jesus, fique realmente guardada no nosso coração. Por isso, abençoe esse tempo, conduza esse tempo e que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade e que os nossos corações sejam fortalecidos, agraciados e que o aprendizado aconteça, Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Eu coloco diante do Senhor cada vida, coração, cada família, cada pessoa que está conectada nesta manhã e peço que a Tua palavra seja semeada nesses corações e esses corações possam frutificar a 30, 60 e a 100 por um. Abençoa-nos, ó Deus, porque nós sabemos que a Tua palavra diz que quando o Senhor nos abençoar, os confins da terra vão temer o Teu nome. Por isso eu peço a Tua bênção sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Muito bem. A porção do nosso estudo nesta manhã encontra-se na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 12 ao 17. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos 12 ao 17. Se porventura você tem algum pedido de oração, coloca aí na nossa live para nós orarmos no final. Mas o texto da nossa reflexão nesta manhã é a primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos 12 ao 17. Eu faço a leitura para vocês. Diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém,
que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Apenas até aqui. Se vocês atentaram para a leitura dos versículos 12 ao 14, mostram para nós que João endereçou toda a carta, mas principalmente essa porção, a um grupo de irmãos, servos, filhos de Deus. Por isso que ele usa a todo momento a palavra "eu vos escrevo", trazendo a ideia e revelando para nós que ele endereçou esta carta para toda a igreja representada naquela época. Mas nós vimos aqui uma separação quando ele fala filhinhos, pais, jovens, e tem duas linhas interpretativas que trazem para nós, e quando ele se refere a filhinhos, jovens e pais, a primeira linha interpretativa é que ele está fazendo uma divisão de faixa etária. Filhinhos refere-se a crianças, jovens a jovens, e pais aquelas pessoas mais idosas. Essa é uma linha interpretativa, dizendo que o versículo que se refere a filhinhos é destinado às crianças. O versículo que já fala dos jovens, destinado a jovens, e o versículo que fala de pais, destinado aos velhos, aos adultos, aos anciãos da época. Tem uma outra linha interpretativa que trabalha a questão do desenvolvimento espiritual. Aí já não é mais uma faixa etária, mas trabalha da seguinte maneira: quando ele fala filhinhos, refere-se àqueles recém-convertidos ao cristianismo. Quando ele fala jovens, aquelas pessoas que já tinham uma caminhada com Cristo. E quando ele fala pais, aquelas pessoas amadurecidas na fé, já tinham uma caminhada longa, uma caminhada de maturidade na fé cristã. Então existem essas duas linhas interpretativas. Ainda que tenha-se essas duas linhas presentes naquela igreja, e hoje também na igreja atual, podemos dizer que nós temos crianças nas nossas igrejas, nós temos jovens, nós temos idosos na nossa igreja. Podemos dizer também que temos pessoas que acabaram de se converter a Jesus, pessoas que já têm uma caminhada boa, outras que já são experientes demais no quesito de fé. É importante nós enfatizarmos que todos esses versículos, ainda que tenha-se essa separação, seja de faixa etária, seja numa caminhada em desenvolvimento espiritual, podemos ter o entendimento que todos os versículos são aplicáveis a todas as pessoas. Isso mostra para nós que quando ele usa a palavra jovens, ainda que seja destinada para um grupo, essa palavra é aplicada a todas as pessoas, pois a palavra de Deus é aplicável tanto para uma criança, quanto para o jovem, quanto para o idoso, o adulto, que seja. E quando nós temos esse entendimento, nós chegamos à conclusão de que quando ele escreve a jovens, ele está escrevendo aos idosos também. Quando ele escreve a filhinhos, ele está escrevendo para os jovens também, porque toda palavra se torna aplicável. Podemos dizer também, nos assegurando, que quando ele usa a palavra filhinhos, não necessariamente ele está dizendo crianças. Mas quando ele usa a palavra filhinhos, ele coloca dentro dessa palavra todas as pessoas, pois era uma forma carinhosa de João
se referia àquela igreja composta de criança, de jovem, de adulto e de idoso. Então era um método usado por João, quando ele fala filhinhos. E nesses versículos do 12 ao 14, ele encoraja aqueles irmãos. Do versículo 15 ao 17, ele adverte aqueles irmãos. Então a nossa escola dominical pode ser dividida nessas duas palavras, encorajamento e advertência. E como que ele nos encoraja? Do versículo 12 ao versículo 14, trazendo-nos algumas promessas. Algo que enche o nosso coração de esperança e nos encoraja a vivermos neste mundo perdido, neste mundo de ódio, neste mundo de desamor, neste mundo de conflitos, neste mundo de tantas ideologias contrárias à palavra do Senhor. Uma das promessas que nos encoraja é a promessa da volta de Cristo. Pois quando nós temos essa promessa da volta de Cristo no nosso coração, nós entendemos que Deus restaurará todas as coisas. E é essa promessa que nos encoraja neste tempo presente. Onde há desamor, nós compartilhamos o amor. Onde há ira, ódio, rancor, nós compartilhamos do perdão, pois nós temos uma promessa que se cumprirá na volta de Jesus. E é essa promessa que nos encoraja. E João, nessa primeira porção, encoraja aqueles irmãos, sinalizando algumas promessas. E essas promessas, começando pelo versículo 12, diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, o nome de Jesus. A primeira promessa sinalizada por João é a promessa do perdão de pecados. Ele encoraja aqueles irmãos dizendo: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. E quando ele partilha deste perdão para com aqueles irmãos, João deseja que aqueles irmãos não vivam mais se culpando, não vivam mais com medo de serem exterminados por Deus, com medo de receberem a ira de Deus. Mas ele diz para aqueles irmãos que os pecados deles foram perdoados, são perdoados, encorajando aqueles irmãos a todas as vezes que pecarem, não viverem uma vida de pecado. E João questiona essa vivência no pecado nesta mesma carta. Mas agora ele está dizendo aqui: os vossos pecados são perdoados. Se aqueles irmãos, por algum momento, pecassem, eles poderiam ter a confiança e a certeza de se achegarem diante de Deus, pedirem perdão a esse Deus, porque os pecados são perdoados. A primeira promessa compartilhada por João, com o intento de encorajar aqueles irmãos, é a promessa do perdão. Quantas pessoas precisam ser perdoadas? E muitas vezes nós temos até uma certa facilidade em perdoar as pessoas, guardadas as devidas proporções, mas muitas vezes nós não nos perdoamos. Sabe aquela sensação de autocondenação, autoculpa?
auto-julgamento, aquela dificuldade que a gente tem de se perdoar. Muitas vezes as pessoas nos perdoam pelos nossos erros, Deus nos perdoa pelos nossos erros e falhas, mas às vezes a gente não consegue se perdoar. E quando João está dizendo, os vossos pecados são perdoados, ele está dizendo, vocês são livres. Vocês são livres para viverem com Deus, sem culpa, sem medo, sem autoflagelação, sem condenação, porque os pecados de vocês foram perdoados por causa do nome de Jesus. Quando fala nome, quando fala Jesus, embora o nome de Jesus tenha muita autoridade mesmo, e sim, isso é fato, mas quando fala por causa do seu nome, traz toda a natureza de Jesus, traz toda a história que Jesus viveu nesta terra, traz toda a ideia de sofrimento, morte e ressurreição. E foi através da morte de Jesus que os nossos pecados foram perdoados. Então a primeira promessa partilhada por João é a promessa do perdão. A gente não precisa se condenar mais. A gente não precisa se auto-julgar mais, pois Deus em Cristo nos perdoou de todos os nossos pecados. A primeira promessa é a promessa do perdão. Mas existe uma segunda promessa. Versículo 13 diz assim: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. A segunda promessa é a promessa do conhecimento. Você que tem me acompanhado aos domingos, você já tem o conhecimento de que existia um grupo nesse contexto conhecido como gnóstico. Aquele grupo que dizia que só era possível se libertar deste corpo, desta carne má, através de um conhecimento esotérico, através de um conhecimento místico. E esse conhecimento só era possível para a classe elitizada da época. Só que João está dizendo que existe uma segunda promessa. Além da promessa do perdão, existe uma segunda promessa, que é a promessa do conhecimento de Deus. Mas é um conhecimento de Deus que não está restrito apenas a uma classe elitizada. Mas é um conhecimento de Deus que se faz para todas as pessoas que Deus quiser se revelar. É uma revelação por parte de Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais a gente vai abrindo mão de uma vida pecaminosa. A segunda promessa é a promessa do conhecimento. Talvez você conheça Deus apenas de forma informativa, como eu já venho falando. Mas você pode conhecer a Deus na intimidade. Você pode conhecer a Deus de uma forma única, bela, preciosa e encantadora. Você pode conhecer a Deus não apenas de ouvir falar, mas os seus olhos podem ver o Senhor, o seu coração pode sentir a presença do Senhor. Você pode construir um relacionamento de intimidade, de conhecimento e de experiências fantásticas com esse Deus por causa da revelação que Ele mesmo concede para nós. Conhecimento de Deus, revelação de quem Ele é, revelação daquilo que Ele faz, revelação que está registrada nas Sagradas Escrituras. Não existe nenhuma revelação fora da palavra. Não existe revelação fora daquilo que Deus deixou registrado na sua palavra. Pode existir sim palavra de discernimento, palavra de sabedoria,
Mas revelação extra-bíblica não existe. Pois a maior revelação que Deus deixou para nós encontra-se na palavra do Senhor. E é através da palavra, através de uma vida de oração, através de um relacionamento que tem perseverança, nós vamos conhecer o nosso Senhor cada vez mais. E João está dizendo: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Pessoas que já conheciam o Deus Todo-Poderoso, a pessoa de Jesus. A minha pergunta é: você conhece o Deus das Sagradas Escrituras na intimidade? Ou você conhece porque falaram para você desse Deus? Que você possa experimentar dessa segunda promessa, que é a promessa do relacionamento. Relacionamento que gera conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Mas existe uma terceira promessa. Essa terceira promessa já é sinalizada no versículo 13, mas é incorporada ainda mais no versículo 14. E eu quero ler o versículo 14 para vocês. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. A promessa da vitória. Aqui ele está dizendo: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Mas como eu disse no início, essa palavra pode ser endereçada para os jovens, mas ela é aplicável para todas as pessoas. Então nós temos a promessa da vitória. E aqui ele finaliza dizendo: tendes vencido o maligno. Mas uma observação que eu quero fazer à luz deste versículo. Pois no final diz: eu vos escrevi porque sois fortes. Ele está dizendo: os jovens são fortes mesmo. Tem um vigor, tem uma saúde, tem uma força. Mas mesmo que vocês sejam fortes, com a força de vocês, com a saúde de vocês, com a vitalidade de vocês, com o vigor de vocês, vocês não vão conseguir vencer o maligno. Mas vocês só vão conseguir vencer o maligno se a palavra de Deus permanecer em vós. Então, não é a nossa força, não é a nossa vitalidade, não é o nosso vigor que vai nos fazer vitoriosos em meio às investidas do maligno. Mas é se a palavra de Deus permanecer no nosso coração, é a palavra de Deus que permanece em nós, que vai nos fazer vitoriosos contra as investidas do maligno, do diabo. E ele está dizendo: e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Nós estamos num mundo de guerra. O inimigo da nossa alma não desiste de nos prejudicar. Ele tem investido a todo momento contra a nossa vida. Ele investe contra a minha vida, ele investe contra a minha família, ele investe contra os meus amigos, ele investe contra a igreja, e assim também é com você. Ele tem investido com perseverança, insistência contra nós, para as investidas dele. Mas eu quero enfatizar, frisar, ressaltar a palavra de Deus que permanece em nós. E é essa palavra de Deus que permanece em nós que vai nos fazer vitoriosos diante das investidas do maligno. Você tem a palavra de Deus no seu coração?
algo que a nossa mente é arremetida numa passagem bíblica é Mateus capítulo 4. Quando Jesus, após ser batizado, o Espírito Santo o pega, leva para o deserto e lá ele passa 40 dias sendo tentado pelo maligno, sendo tentado pelo diabo. E nas 3 tentações, Jesus, como homem, sendo tentado, ele usa a palavra de Deus para não ceder à tentação. E o texto diz no final que depois da 3ª tentativa do maligno, do diabo, de Satanás, Jesus respondendo de acordo com a palavra, porque Jesus tinha a palavra no seu coração, o diabo se retira e os anjos vêm e servem a pessoa de Jesus. Você tem a palavra de Deus no seu coração? Contra as investidas de Satanás, use a palavra de Deus. E aqui ele está dizendo: tendes vencido o maligno, não porque vocês são fortes, embora vocês são fortes, mas vocês têm vencido o maligno, porque a palavra de Deus permanece em vós. Somente quando a gente tem um contato da palavra, com a palavra, é que a gente se torna vitorioso. Tem pessoas, e aqui eu abro um parênteses, tem pessoas que só leem a palavra no domingo, quando o pastor pede para abrir a Bíblia e fazer a leitura. Qual é o seu contato com a palavra de Deus? Talvez você está sendo um derrotado, mesmo sendo forte, mesmo possuindo coisas, porque você não tem contato com a palavra. E a palavra não permanece no seu coração. Mas quando a palavra permanece no seu coração, quando você tem um relacionamento com a palavra, a 3ª promessa sinalizada por João é dada para você e para mim. Primeira promessa, promessa do perdão. 2ª, do conhecimento. 3ª, da vitória. Você quer ser encorajado nesta manhã? Lembre-se que os seus pecados são perdoados. Lembre-se que Deus se dá a conhecer a você. Lembre-se que em Cristo você é mais do que vencedor. Você é vitorioso por causa da vitória de Jesus na cruz do Calvário. 3 promessas que têm o objetivo de nos encorajar. Promessa do perdão, promessa do conhecimento e promessa da vitória. Para nos encorajar. E essa primeira porção visa o encorajamento daqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, que estavam em alguns momentos tendo dúvidas em seus corações, mas que João, usado por Deus, escreveu: eu vos escrevo, eu registro 3 promessas para vocês. Vocês são perdoados, vocês podem conhecer cada vez mais o Deus Todo-Poderoso e vocês são vitoriosos em Cristo Jesus. Mas depois, do versículo 15 ao 17, e é a segunda parte do nosso estudo, já partindo para o momento final, ele adverte aqueles irmãos. E versículo 15 ele vai dizer assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse versículo já nos sinaliza que existe um contraste nessa primeira epístola de João. Existe o contraste de trevas e luz, existe o contraste de amor e ódio, e existe o contraste também de amar a Deus, uma maneira afirmativa, e aqui está na forma negativa: não amar o mundo, não ameis o mundo.
Porque se a gente ama o mundo, a gente não ama Deus. E o contrário é verdadeiro. Se a gente ama Deus, a gente não ama o mundo. E na afirmativa de João, ele vai dizer: amem o Senhor, amem a Deus. E quando a gente ama a Deus, a gente ama o próximo. Olha que interessante essa construção desta ideia. Quando a gente ama a Deus, a gente ama o próximo. Mas quando a gente ama o mundo, a gente se ama. Mas não se amar como aquele mandamento de Jesus, amar o próximo como a si mesmo. Não nesse sentido, mas a gente se ama no sentido egoísta. No sentido de que eu amo as coisas do mundo e eu quero tudo para mim. Eu quero e revelo cada vez mais o meu egoísmo. Então, amar a Deus implica em amar o próximo. Amar o mundo implica em ter um amor próprio, mas não um amor próprio válido e liberado pela palavra do Senhor. É um amor egoísta. E João está dizendo aqui, não ameis. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós iniciamos falando do Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. E quando usa-se a palavra mundo, ele não usa no sentido de universo. Nós devemos contemplar este universo. A natureza, os céus, os mares, tudo aquilo que foi criado por Deus é bom. Então não é esse mundo que João refere-se. Então nós precisamos contemplar esse mundo sim. Não é o mundo também de pessoas. O que é o mundo? São as pessoas do mundo. Não é este mundo, porque nós devemos amar as pessoas. Nós amamos a Deus, devemos amar as pessoas. Não é este mundo que João refere-se. Mas João refere-se ao mundo, que é o sistema maligno. É toda aquela estrutura que é criada e vai contra a palavra do Senhor. Todos os princípios, ideologias, ideias, todos os paradigmas que foram construídos, idealizados, que vão contra a palavra do Senhor. Isto é, todo sistema corrupto, onde o maligno, o diabo, Satanás está por trás de todo esse sistema. E ele está dizendo: não ameis esse sistema, não ameis esse mundo, não ameis as coisas que pertencem a este mundo. Toda essa estrutura que foi criada, não tem um relacionamento com essas coisas. Porque se vocês amais o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Ou nós temos amor a Deus, ou nós temos amor ao mundo. Então nós não devemos amar este mundo. Aí no versículo 16 ele vai dizer: porque tudo que há no mundo, este mundo, terceiro que eu falei para vocês, não o primeiro criado por Deus, e nem o segundo, que são as pessoas. Isto nós devemos contemplar e amar as pessoas. Este mundo, sistema maligno, corrupto, demoníaco. Ele está dizendo: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do próprio mundo. É esse mundo maligno que origina todas essas coisas malignas e corruptas. Então é este mundo que nós não devemos amar. Aqui ele faz 3 divisões: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Concupiscência da carne refere-se aos desejos carnais que nós temos no nosso coração. É algo que nasce de dentro para fora. É algo que, mesmo longe de todas as coisas que podem nos fazer pecar, mas o nosso coração ainda é pecaminoso. O nosso coração ainda tem os desejos
carnais. Na Idade Média, houve um período onde os monges se retiravam da esfera pública. Iam para os mosteiros e lá ficavam orando, relacionando para com Deus, longe de todas as coisas da esfera pública, longe do trabalho, longe da família, longe das tentações do dia a dia. E eles tinham o objetivo de se santificar cada vez mais. Não estou criticando essa postura deles, mas eu estou dizendo que, mesmo saindo da esfera pública, mesmo no mosteiro, no monte, num lugar isolado, nós ainda podemos ter esses desejos carnais. Porque são coisas que estão no nosso coração. Coisas que estão no nosso interior. E não é abster de uma vida pública que vai nos fazer e nos tornar santos. Porque o pecado está no nosso coração. Mas ele vai dizer aqui também concupiscência dos olhos. Aí é a nasce de fora para dentro. Nós temos algo de dentro para fora, que é a concupiscência da carne. Esses desejos que estão no nosso coração e são pecaminosos. E precisamos chegar diante de Deus, pedindo perdão a Deus e pedir para Ele curar o nosso coração, santificar o nosso coração, enchendo o nosso coração de palavra, enchendo o nosso coração da presença. Antes dele consumar o seu pecado, ele viu aquela mulher. Ele viu a beleza daquela mulher. E após ver a beleza daquela mulher, ele planejou tudo aquilo que quem lê a Bíblia conhece. Planejou todo aquele momento, aquele movimento, para consumar aquilo que ele tinha visto, concupiscência dos olhos, aquilo que ele já tinha deixado descer para o coração, juntando com a concupiscência da carne. Ele viu, ele desejou e depois ele praticou. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, porque é um pecado que pode nascer de fora para dentro. Só que ele vai dizer também a questão da soberba da vida. E a soberba nada mais é do que um orgulho. Isso é algo que é construído na nossa vida. E o que nos orgulha são coisas boas. Muitas vezes nós ficamos soberbos daquelas práticas religiosas boas que nós realizamos. Aí cria-se a soberba. Só que a soberba é algo deste mundo maligno. É algo desse sistema maligno. Então, da mesma forma que nós não podemos ser conduzidos pela concupiscência da carne, os nossos desejos do coração, maus, desejos maus, nós não podemos ser conduzidos pela concupiscência dos olhos, por aquilo que os nossos olhos estão vendo, mas nós não podemos ser conduzidos também pela soberba da vida. E a soberba nasce por aquelas coisas boas que nós realizamos. Então, às vezes, você está construindo a sua vida, mas sendo uma pessoa soberba, uma pessoa orgulhosa. E isso não procede do Pai, mas isso procede do mundo. Então, existe um contraste. Pessoas de Deus e pessoas mundanas. E pessoas mundanas, não me refiro apenas àquelas pessoas que estão vivendo irresponsavelmente. Também sim, mas mundanas porque existem pessoas que não estão vivendo irresponsavelmente nos pecados morais, mas estão se orgulhando daquilo que faz. Isso também torna-se você alguém mundano, conduzido por Satanás, pelo maligno, pelas coisas
do mundo. E a Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo, mas concede graça para o humilde. Então você não pode ser conduzido, nós não podemos ser conduzidos pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, mas também nem pela soberba da vida. Eu faço isso, eu sou bom nisso, eu pratico isso. Nós temos que praticar as coisas boas, como ler a palavra, orar, mas essas coisas não podem fazer de nós pessoas orgulhosas porque fazemos isso. Porque quanto mais nós conhecemos da palavra, quanto mais nós conhecemos de Deus, mais humilde a gente se torna. Porque aproximar da santidade de Deus é conhecer os nossos pecados. E conhecer os nossos pecados só nos resta nos humilharmos diante do Pai e dizermos, talvez como o apóstolo Paulo, eu sou o principal dos pecadores. Uma vida de humildade, uma vida de quebrantamento, uma vida de entrega, uma vida de contrição. Uma pessoa melhor, menos arrogante, menos orgulhosa, menos soberba. Porque a soberba da vida também procede deste mundo que já foi explicado para vocês. E no último versículo, 17, diz assim: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Mais um contraste aqui. Passageiro, eterno. Aqui diz que este mundo que te alimenta, este mundo que é alimentado por você, este mundo que te conduz, este mundo que te orienta, este mundo maligno, este mundo corrupto, este mundo passa, é passageiro. Então, se você hoje tem sido conduzido por esse sistema, lembre-se que esse sistema vai passar. E assim como você também passará. Mas aqui diz, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Você tem feito a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Olha que pergunta. Pergunta difícil de ser respondida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Muitas vezes nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Mas agora, qual é o propósito de Deus com a nossa vida? O propósito de Deus é nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus. Imago Dei, imagem de Deus. O que aconteceu no jardim? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Após o pecado, essa imagem foi corrompida, foi maculada, foi manchada. Nós já não refletimos mais a imagem e semelhança de Deus. Porém, veio Jesus, que é a imagem de Deus, que é o Deus encarnado, morreu no nosso lugar, e aquela imagem do jardim do Éden, imagem e semelhança de Deus, tem sido formada em nós dia após dia. Qual é o propósito, vontade de Deus para a nossa vida? É nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus. E ser parecido com Jesus cada vez mais é desejar a vontade do Pai e se abster da vontade do mundo. Não foi isso que Jesus fez quando veio aqui? Eu faço a vontade do Pai, Jesus dizendo. A minha satisfação e a minha comida é fazer a vontade do Pai. Por isso que eu me abstenho de uma vida que desonre o coração e a palavra de Deus.
Você faz a vontade do Pai? Então você anda na luz. Você faz a vontade do Pai? Então você anda na palavra. Você faz a vontade do Pai? Então você é filho de Deus e não filho do diabo, como posteriormente vai dizer que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo, filhos das trevas. Que sejamos filhos de Deus. Nós vamos orar pelos pedidos agora. Vamos orar também pela palavra, para a palavra do Senhor ficar impregnada no nosso coração cada vez mais. Nós temos alguns pedidos aqui. A Sandra fez um pedido para a Leia, sua amiga que está enferma. Juliano, Portugal, orar pela saúde da família. Presbítero Eduardo, vamos orar também por ele. E vamos orar pelo diácono Alisson. Vamos orar por esses irmãos, amigos, e também encerrando a nossa escola bíblica dominical. Certo? Vamos orar, se você puder fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, pela condução do Teu Espírito Santo nesta manhã. Obrigado porque nós aprendemos que temos promessas que foram relembradas, promessas que foram faladas pela primeira vez, talvez para algumas pessoas que conectaram ou vão acessar durante a semana, como promessas do perdão, do conhecimento e da vitória. Obrigado, Jesus, por essas promessas que nos alcançaram em Cristo Jesus. Agradecemos também pela advertência que o Senhor nos deu a partir do verso de número 15, que nós não devemos amar este mundo e nem as coisas que há neste mundo, mas pelo contrário, devemos nos abster cada vez mais dessas coisas mundanas e amar o Senhor e as coisas do Senhor. Agora oramos pela Leia, que está enferma. O Senhor sabe qual é o grau de enfermidade da tua filha. E eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor se faça presente, cuidando, libertando e, acima de tudo, curando a tua serva, Deus. Abençoa a Leia, dê cura para ela, Deus. Muda mesmo, Deus, esse quadro que ela já tem vivido e que ela possa continuar adorando, glorificando o teu santo nome, entendendo, Deus, que a cura que acontecerá na vida dela vem das tuas mãos. Oramos também pela família do Juliano, pedimos, ó Deus, saúde física, emocional, espiritual, que essa família continue provando, Deus, do bálsamo do Senhor, das tuas mãos de médico que o Senhor tem, e que em nome de Jesus toda a família tenha a saúde restabelecida. Oramos também pelo presbítero Eduardo. O Senhor conhece seu coração, a sua mente, a sua caminhada, a sua história. E eu peço, Deus, continue derramando a bênção do Senhor sobre a vida dele, sobre o coração dele, e que ele continue sendo essa pessoa temente a Ti, humilde, Deus, disposta, e que ele, Deus, tenha agora o toque do Senhor e o seu coração seja encorajado, fortalecido, avivado e agraciado em nome de Jesus. Oramos também pelo diácono Alisson, que o Senhor, Deus, revigore as suas forças, que o Senhor dê paz, dê sabedoria, quebrantamento, experiência profunda contigo, e que em nome de Jesus, que o Alisson continue sendo esse diácono prestativo, alguém que cuida da tua igreja com zelo, com amor, com disposição, e que ele, Deus, entenda que tudo o que ele tem feito é para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Ao mesmo tempo, Deus, abra a porta de emprego, direcione mesmo o teu filho, o teu servo, e faça com que ele seja cada vez mais satisfeito no Senhor e naquilo que o Senhor tem feito e ainda fará na vida dele.
Nós oramos pelo Alisson, Deus, e pedimos a bênção do Senhor sobre todos esses pedidos, sobre todos que estiveram conectados, sobre a vida do Juliano, que tem me ajudado aqui. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado nas manhãs de domingo. Louvado e engrandecido seja o Senhor. E prepare o nosso coração para o culto de logo mais, onde estaremos aqui engrandecendo o teu santo nome. Abençoa o nosso almoço, o nosso domingo, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela paciência, pela disposição. Obrigado por participar dessa nossa live, que é a Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.